Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Empreendedores da Liga. E eu já inicio aqui agradecendo nossos parceiros, a NGT, Canal 3.1, e agradeço também a LMC, na Vivo e na Claro TV, e aos Estúdios Rocha e a MMF que têm nos apoiado nessa empreitada tão importante. Hoje... Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Empreendedores da Liga. E eu já quero agradecer os meus parceiros aqui, Estúdio Rocha e MMF Projetos. E eu tenho aqui uma convidada muito especial. E o nosso tema de hoje aqui é empreendedorismo e experiência. Como fornecer melhor experiência para o seu cliente final. Sim, vamos falar de experiência. Todos nós hoje buscamos isso nas nossas empresas. E eu vou ler um pouquinho aqui do perfil da nossa convidada. Ela é escritora, roteirista, empreendedora e criadora de um dos universos mais encantadores da fantasia brasileira contemporânea, com mais de 20 livros publicados, experiências turísticas imersivas de sucesso e uma base fiel de fãs que cresce a cada dia. Ela transformou sua paixão por contar histórias em um verdadeiro ecossistema criativo, lucrativo e impactante. Recebemos hoje Vanessa Godoy, criadora do universo fantástico do Badil e da Escola de Magia do Badil. Vanessa Godoy, muito obrigado por ter aceito o convite, está sentada aqui comigo. Eu estou muito curioso, eu tenho muita coisa para te perguntar. Obrigado, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente vai aprender muito aqui sobre negócios, sobre fazer experiência com o cliente. Eu que estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite e quero dividir aí toda essa empreitada de contar histórias e tornar isso lucrativo. Eu acho que hoje todo negócio, né, as pessoas elas têm ânsia por ver histórias, por ter histórias contadas. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que surgiu o Badil, né? De onde veio essa ideia? Qual foram as suas inspirações? Essa foi uma ideia que surgiu há 10 anos. Eu tinha 26 anos na época. Para começar, eu tô muito no meio do turismo desde criança, né? Então eu nasci aqui em São Paulo, mas fui criada em Porto Seguro, na Bahia, uma cidade super turística. E eu mudei para lá com 3 anos de idade. E meus pais, eles tinham um modelo de negócio que na época, pro Brasil, já era bem empreendedor, assim. Que era um albergue da juventude. Os hostels, né? Na época chamava Albergue da Juventude. Tinha uma federação no Brasil que era a Hostel International, que era uma associação alemã, que é uma hospedagem compartilhada, que já não era muito comum, a gente está falando aí em 1993, 1994, aqui no Brasil, né? Então eu cresci dentro de um modelo de negócio de hospedagem que já era bem diferente para a época. E depois eu voltei para São Paulo com 16 anos e o meu primeiro emprego foi numa agência de viagens. Porque é o que eu estava acostumada, é o que eu gostava, o que eu sabia, né, da minha vivência. E foi muito legal. Comecei a vender passagem aérea, a me interessar também por outros destinos turísticos de pacote. Então sempre estive de alguma maneira ligada ao turismo, né, às viagens. E morei fora, fiquei 2 anos, morei na Inglaterra, morei na Irlanda, e quando eu voltei para o turismo, mesmo minha formação na faculdade sendo gestão comercial. Você estudou fora? Não, eu estudei no Brasil. Você estudou depois na Bahia? Estudei em São Paulo. Tá. Né, gestão comercial, me formei, mas eu estudei gestão comercial, mas não saí do turismo em momento nenhum. Né, até abrir negócios, assim, franquia, mas sempre no turismo de alguma maneira. Morei fora 2 anos, voltei para trabalhar no turismo de novo, aí fui pro turismo corporativo, e aí que eu enlouqueci, porque eu gostava muito do lazer, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo do lazer, porque o turismo, de modo geral, desde que eu comecei profissionalmente com 16 anos, já tem 20 anos isso, mudava e muda muito rápido, né? Então eu tinha muito medo. Imagina, há 20 anos estava começando a questão da internet, as agências online, e eu tinha muito medo daquilo, porque o cliente final, ele chegava na agência e ele não queria pagar serviço, e na agência você paga comissionamento.
Então, meus pais têm 73 anos hoje e eles compram passagem na internet. Eles sabem fazer reserva de hotel na internet. Né? 20 anos depois, isso já acontece. Então, era um medo que tinha fundamento, né? Sim. E em 2015, eu falei, olha, cada vez mais cresce essa questão da internet. Todo mundo tem acesso à internet hoje. E o mercado, pelo menos da maneira que eu conheço, que eu fui introduzida, ele vai morrer. Então, eu preciso fazer alguma coisa para me adequar para o futuro do turismo. Entendi. Né? E a gente está falando de turismo de experiência, que sempre tiveram muitas tentativas, né? Principalmente com ecoturismo no Brasil, turismo rural, né? Sempre eram voltados para isso, né? Principalmente de natureza, que é o que muitos turistas procuram para o bem-estar quando ele está no momento de lazer. E aí eu falei, eu preciso criar alguma coisa que as pessoas não encontrem na internet. Que elas só possam viver comigo. Que elas não vão entrar numa agência online e vão conseguir comprar. E aí eu comecei a escrever os primeiros personagens. Não era escritora, acabei virando escritora. Sou virginiana e virginiana é chato. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma experiência, então... a escola de magia, ela nasceu como um produto turístico, né? Imersão de turismo, como os resorts têm pacote lá o pai aproveita na piscina, o adolescente, a criança fica com o time de recreação. Era basicamente isso, só que com muito mais imersão. E aí vem, né, eu também sempre gostei de histórias, de fantasia. Então eu falei, vai ser uma coisa muito mais imersiva, que o adolescente, principalmente, na época era muito foco, ele vai querer participar. Porque qual que é o problema dos resorts? Os pais, eles vão, a criança adora, então vai lá com o tio Cebola, com o tio, né, tem sempre os nomes legais dos tios. É isso mesmo, tio Cebola. Sempre tem um tio Cebola. Sempre. Tio Cebola, ele tá em todas, então não podia deixar de falar do tio Cebola. Mas sempre tem os tios, as crianças adoram o tipo de programação, tem bingo, tem festa e festa fantasia e almoço junto, mas depois começa a virar adolescente, eles não querem mais o tio Cebola. Uhum. E os resorts, eles não têm uma preparação para o adolescente. E aí começa a ser um problema para o pai. Hoje o mais próximo que tem é a escola de futebol. Eu ainda não sei disso. Eu tô nessa fase ainda do tio Cebola. As minhas meninas têm 12 e 9 anos. Ah, mas daqui a pouco elas o tio ainda Cebola adoram. tá defasado. Sabe que isso é um negócio que você tá me falando aqui que não tá no plano. Estou te antecipando um problema. Sim, que bom. Mas continua, você estava falando, e eu tô super interessado, porque assim, na verdade, quando eu estava me preparando aqui para nossa conversa, eu tinha uma ideia de que assim, que era um universo que você já estava imersa e tal, e aí por isso você criou um negócio. Na verdade é o inverso. É o inverso. É um universo que você conhecia, mas você precisava do negócio e aí você foi criá-lo. Exatamente. Quando eu tinha 7 anos, eu já falava para minha mãe que eu ia ser escritora. Legal. E eu adorava, sempre gostei de escrever, mas a vida vai levando a gente para outros caminhos, né? Freud tinha razão, o menino é o pai do homem mesmo. Continuei no turismo, que é uma coisa também que eu estava, né, junto ali, participando desde criança, que eu adoro. Então ele surgiu o negócio realmente como um produto turístico. Não adianta eu falar, seria muito mais bonito se eu falasse, não, eu tinha o super universo, eu adorava dragões, não foi assim. Né? Sempre gostei de histórias de fantasia. E aí, claro, o universo bruxo da magia, ele tem uma linha muito tênue, porque bruxa voa de vassoura desde sempre. Sim. Né? Tem relatos históricos na Idade Média de que quando ia queimar alguém, se fosse magrinha, menos de 40 quilos, já acusavam de bruxaria porque ela era magrinha para voar de vassoura. São relatos históricos, né? Então, a gente dá risada aqui, mas a gente tá falando de história tem uma praga real, né? do cacau que chama vassoura de bruxa. Então são coisas que são muito... São linhas tênues da magia, né? Usa varinha. Tá, usa varinha no Harry Potter, mas também as fadas madrinhas da Disney transformam quantas coisas, né, pra dentro da fantasia... Mesmo uma abóbora em uma carruagem, sim, né? Cinderela. Então, a linha da magia é muito tênue, né? Tudo da magia, todo mundo usa as mesmas referências. Os símbolos são os mesmos. Os mesmos, né?
Então, desde a Idade Média, tinha a busca pela pedra filosofal. Nicolas Flamel, por exemplo, foi uma pessoa real, né? Um alquimista de verdade, que existiu. Isaac Newton, recentemente encontraram carta dele, um inglês, um britânico, com uma receita de pedra filosofal. Ele morreu, então acho que ele não conseguiu mesmo. Mas essa linha da magia é muito tênue, né? Não tem muito como a gente se prender. Então eu tenho várias referências. Óbvio, eu fui uma leitora muito assídua, né? Dentro de um albergue da juventude, durante a minha infância. Então tem Mágico de Oz, né? Tem o universo de Wicked, que faz parte do universo de Oz. A gente tá assistindo o Wicked, eu tô falando que a gente tá assistindo, porque apesar de ser um filme, a gente parou no meio, e aí não pode... E aí, assim, são os 4 lá. Eu, minha esposa e as 2 meninas. Então ninguém pode terminar se não for junto. Então a gente tá aí... Então demora mais. Demora mais. Alguém dormiu no meio do filme, a gente teve que parar. Tem que parar, depois voltar. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu queria te perguntar, você trouxe aí agora que você foi uma criança no albergue da juventude na Bahia. No sul da Bahia. Como que essa influência de morar em São Paulo, morar no sul da Bahia, influenciou na sua escrita, influenciou nesse seu estilo literário? Completamente, porque eu criei o Badil, e Badil vem do idioma Carajá, do dialeto indígena Carajá, que significa floresta. Então eu criei meu personagem principal, eu não tenho uma jornada de herói, mesmo meus livros, eles têm personagens principais diferentes, cada um deles. Então, o personagem principal da minha história, da minha saga, é o Badil, que é o país. Então, ali eu trato das guerras do país, da cultura, do entretenimento. Eu tenho personagens que são cantores, que tem atores que cantam, e com músicas que eu escrevi para eles. Então, você também é compositora. Olha, bem menos. Bem menos mesmo. Porque o Badil, ele tem uns traços de Brasil antigo. Anos 50, 60. Eu tenho a Bruxa Carmen, que nasceu em Portugal, mas que foi criada dentro do Badil, numa cidade que chama Tugar. Então ele tem toda essa estética tropical do Brasil. E o Brasil antigo, e eu adoro isso no Brasil antigo, né? A gente tá falando de um Brasil antigo que tinha uma banheira do Gugu. Anos então, 90. Assim, eu adoro essa confusão que é o Brasil antigo. O que significa Badil? Badil, no dialeto Carajá, indígena, significa floresta. Floresta. Então, literalmente, é a nossa floresta. E a partir de recontar essas histórias, eu faço várias reparações que eu quero. Reparações históricas, vários tipos de reparações. Então, dentro da história do universo fictício, o Badil, ele já existia, até que os Juruás, Juruá no Tupi-Guarani significa branco, os Juruás portugueses nos invadiram. É um feriado nacional, 22 de abril, e chama Dia da Usurpa. Dia da Usurpa. É um dia super triste, que é o dia da invasão. O dia da usurpação. Então, assim, eu cresci em Porto Seguro, que os Juruás adoram chamar de terra do descobrimento. Tá. Então eu tenho conhecimento de causa para falar que foi invasão. Eu vou usar isso agora, os Juruás. Os Juruás, eu vou usar isso agora. É um adorei. xingamento quase. Mais ou menos. É um xingamento educado. Falar esse Juruá. Só vai saber, apesar da nossa audiência estar grande, só vai saber quem está nos assistindo Exatamente. Aqui. Agora, quando eu chamar de Juruá... Juruá são esses invasores aí. Claro, tem bons Juruás? Com certeza. Tem até amigos que são Juruás. Mas os bruxos, eles sofreram muito, depois, dentro da história, eles sofreram muito com essa invasão. E a partir disso, eu consegui desenvolver mapas, por exemplo. Eu adoro mapas e toda essa parte de geografia. Então, o Badil é um país mesmo. Ele tem 5 demarcações. Demarcações porque ele tem essa matriz toda indígena, mas seriam os estados. Então, ele tem 5 estados. E a EMB, por exemplo, a Escola de Magia do Badil, ela fica na capital do país, que é Vila Vareta, que seria para os Juruás próximo a Campos do Jordão. Vila Vareta fica na demarcação no estado austral, enquanto Campos do Jordão fica em São Paulo, aí para os Juruás. E tudo começou pela Escola de Magia do Badil. Então, começou por essa experiência. Essa experiência, por mais que todo mundo ache que já começou em Campos do Jordão, em uma hospedagem de 4 dias, na verdade, lá em 2015, eu fiz um evento beta
ainda trabalhando dentro de uma agência de viagens que era corporativa. E eu falei, vamos fazer esse projeto, que eu sei que vai contra, né, o que a agência faz hoje, é um projeto de lazer. Mas a gente fez um evento de um dia. 7 da manhã começava, meia-noite acabava. Então tinha ônibus incluso saindo de Porto Alegre. Aí você imagina, o hub de companhia aérea para Porto Alegre é muito mais difícil do que São Paulo. Ah, sem dúvida. São Paulo é tudo muito mais barato, oferta e procura. Tem voo de todos os lugares do Brasil, muitos voos. Agora para Porto Alegre a demanda é muito menor. Eu sei especificamente de Porto Alegre, porque como a gente está trabalhando lá por conta dos problemas, aí trabalhando lá na minha empresa de infraestrutura, a gente está trabalhando pelos problemas que Porto Alegre teve. Então, logo depois das chuvas de Porto Alegre, para chegar naquele momento ali específico, eu fui por Caxias, eu fui por Florianópolis, nossa, foi assim, então eu sei exatamente a dificuldade que é. E hoje, né? Você imagina há 10 anos. Exatamente. E aí era tudo absurdamente caro. E mesmo assim, a gente conseguiu levar para um evento de um dia pessoas de vários estados do Brasil, norte, nordeste. Imagina alguém chegar do norte e nordeste. Eu tinha gente do Maranhão nesse primeiro evento. Você sabe quantas pessoas, lembra? 340 pessoas. Caramba, Vanessa, que coisa legal, assim. E pra você que tá assistindo a gente aí, eu acho que é muito, assim, eu fico muito mexido de ouvir uma pessoa falar do seu negócio com essa paixão que a Vanessa tá falando aqui. Porque é algo que me move também, a paixão que eu tenho pelo que a gente faz no MMF, a paixão que eu tenho por esse empreendimento que é o podcast Empreendedores da Liga. E eu acho que isso move muito, faz muita diferença no negócio. O Badil aqui já deu pra gente entender que é um país. Para Vanessa, é um sentimento, é um lugar. Assim, a gente está falando de ecossistema criativo aqui que você elaborou. O que é o Badil para Vanessa? Eu vivo no Badil. Eu passo muito mais tempo no Badil do que no Brasil há muitos anos. Né? Então, realmente, para mim, é minha casa. Né? Eu sou... É minha origem, de onde eu sou praticamente. Não nasci no Brasil, no Badil, nasci no Brasil, mas me mudei pro Badil já há tantos anos e tô uma década lá e não deixaria por nada. Eu realmente amo muito o Badil. E todos esses meus leitores, e acho que isso é o sucesso do Badil, é justamente um lugar seguro para as pessoas viverem. Então, cada vez mais... a gente tem um contato muito próximo com esses leitores, porque eles não são só espectadores de alguma coisa, leitores de alguma coisa, eles são cidadãos do Badil. A partir do momento que ele pega um livro, ele lê sobre aquelas pessoas, né, os personagens, e acho que é o sonho de qualquer leitor, ler o personagem e depois você conhecer ele fisicamente, poder dividir com ele. Tem personagem que está no universo já nos 10 anos. Que já passou por 3, 4 intérpretes, mas ainda é aquele personagem. E tem aluno também que já está no universo, que continua frequentando já há 9 anos. E aí ele tem uma história toda com aquele personagem, isso é uma coisa muito louca. Você tem alunos que estão lá há 9 anos, isso é fidelização de cliente, que não é um cliente mais, assim, é muito interessante te ouvir, Vanessa, a gente está se conhecendo hoje aqui, mas é muito interessante o jeito que você trata seus clientes. Eu quero pedir pro Ale, pra Lelê, colocar aqui na tela o livro. Eu ganhei hoje aqui um dos 20 livros que a Vanessa escreveu. Então tá aqui, hoje eu tô recebendo aqui A Brigada dos Amaldiçoados. E você já tá falando, Vanessa, sobre os personagens. Eu queria que você contasse um pouco como é a criação desses personagens, como que é assim, pensar na cidade, pensar de onde eles vieram, como que é isso pra você? Eu faço todo o background mesmo do país. Então, por exemplo, o Badil tem religião e não é um país laico. Ah, tem uma religião específica. Tem. Aqui, ó, pra você aí, Lele, põe na tela inteira aqui pra galera ver aqui o livro que eu ganhei aqui da Vanessa hoje, né, que fala da escola de magia. Esse é o livro 1. Esse é o livro 1. Tem o livro 2 já? Tem Estrelas do Amanhã, é o livro 2 dessa saga, né, da aventura. Saga. Tá bom. Dessas 20 publicações, tem muito material didático, tem livros de autores do Badil.
Ah, legal. Então não são os personagens, também são autores. Também são autores. Então conta daí, você estava falando desses autores, desses então personagens. Eu faço todo o background do país, realmente. Então tem religião, tem política. A religião também é voltada para a origem do Brasil, né? Então eu tenho Inhamandu, Tupã, que a gente até estuda, né, na escola, mas aqui eles são deuses, né? É um país politeísta. A única licença poética que eu fiz dentro da parte religiosa foi uma das deusas, que é Yara, que nas nossas lendas, né, ela é um mito da sereia, e dentro da história do Badil, ela é uma das deusas desse panteão de deuses aí, desse politeísmo, que é a deusa das águas e das profundezas. A gente está falando aqui de ficção dentro de um universo real, que existe, que tem, né? A gente está falando de lúdico aqui. Você enfrenta muito problema com as religiões? Nossa, muito. Hoje um pouco menos. No começo, para você ter ideia, uma vez a gente fez uma exposição, 900 metros quadrados, dentro de um shopping, o maior shopping de Maceió, lá em Alagoas. E lá a gente tem uma parte religiosa muito forte. Acho que no Brasil inteiro hoje em dia. Mas lá, assim, muito. Tá. De verdade, é muito ativo a parte religiosa cristã lá. E a gente enfrentou muito problema lá, inclusive para ação dentro do shopping. Porque essas exposições que a gente faz dentro do shopping é para mostrar o Badil. Então a gente tem toda a parte de cenografia. Imagina, 900 metros quadrados. É grande, é um espaço A gente faz toda uma estrutura, tematiza desde o chão até o teto. E leva algumas aulas pockets, então leva personagens, então o público às vezes que ainda não conseguiu, porque tem todo o deslocamento para você vir até Campos do Jordão, né? Então às vezes ele lê o livro e tem uma possibilidade gratuita, normalmente, dentro do shopping de ter uma aula de 15 minutos com aquele personagem que ele já leu no livro, ou que ele já viu no Instagram, já viu pela escola de alguma maneira. E Alagoas foi onde a gente encontrou mais problema. O Nordeste, de forma geral, a gente já fez quase todos os estados do Nordeste, mas Alagoas é um estado pequeno. Então, por isso que eu digo que eu senti, assim, muito mais concentrado ali, essa parte religiosa. A própria imprensa local, na época, eu tô falando de 2019... Na época a gente enfrentou problema até com a imprensa local. Mas é muito difícil entender e separar essa questão da ficção, da criação, do que é a vida real. Porque a pessoa tem que entender que ali é algo ficcional, que é um trabalho e que está trabalhando com o lúdico. Porque a Disney não tem problema e nós não estamos muito distante disso. E tem bruxas na Disney. Muitas. Muitas bruxas. Muitas famosas, inclusive, né? Então, será que... O que você acha? Por que você acha que a gente tem... Claro, né? Um país que está fervendo essa coisa da religião, né? Mas qual que é a dificuldade? É a educação do brasileiro que é difícil de separar essas coisas? Olha, realmente eu não sei exatamente onde mora o problema, porque na minha cabeça é muito fácil separar uma coisa que é ficcional de uma coisa real, porque não tem nenhum tipo de coisa real que acontece dentro da imersão, né? Mesmo o material didático eu que escrevi, ele pode ter até um fundo histórico, porque realmente eu pego os fatos da história do Brasil e do mundo para colocar ali para fazer sentido, mesmo quando eu falo de Inquisição e tudo mais. Mas fora isso, não tem nada religioso. Eu tenho uma religião, mas Tupã, o deus do trovão, sabe? Ele não tá mexendo com nada. E as pessoas, elas têm, principalmente as mais religiosas, assim, a mais assídua, não sei se é meio um cabresto que tem ali, né? Claro, isso não é por parte de todos os religiosos. A boa parte consegue discernir e separar. Mas tem uma parte que não consegue de jeito nenhum e ela dá um jeito de envolver essa parte da fantasia com alguma mensagem subliminar, com algum pacto que tá fazendo lavagem cerebral em criança, sabe? Que tem um fundo de verdade que não tá explícito. Principalmente misturando com religiões de matriz africana, como se fosse fazendo algum ritual, alguma coisa. Eles sempre
tentam dar um fundo ritualístico. Tô falando isso com base até nas matérias que já saíram, tá? Então aqui, pra você que tá assistindo a gente, isso é um negócio, é uma ficção. E a Vanessa tem crescido muito e tem, como ela trouxe aqui agora, fidelizado seus clientes, que estão com ela lá estudando, alguns há muito tempo, como ela já trouxe aqui há 9 anos. E eu li que, assim, você tem o Badil como o protagonista. Como construir um negócio tão coeso, assim, e expansivo como você tem feito ao longo dos anos? Então, eu vejo hoje realmente como um ecossistema muito ramificado, porque acabou gerando vários negócios dentro do negócio, né, principal. Tem todo um leque aí de coisas que a gente oferece, um guarda-chuva muito grande, mas tudo isso veio muito pela questão passional. Porque eu gosto muito de criar. Eu acho que ser virginiano me ajudou muito nessa questão. Porque eu sou meu mapa astral me ajudou muito nesse negócio aí. Porque eu sou virginiana com ascendente e muitas coisas em Escorpião. Então eu gosto de fazer muito bem feito, não gosto de ter furo. Eu não entendo muito de signo não, tá? É bom você explicar mesmo. Você gosta de fazer muito bem feito? Eu gosto, não pode ter furo. Tá. Eu sou muito chata com esse negócio, muito detalhista, e dizem que é uma característica do virginiano, né? Embora eu seja completamente bagunceira. E dizem que o virginiano, ele é arrumadinho, né? Mas na minha cabeça eu me entendo. E dizem que o escorpião, ele tem essa gana, esse negócio de fazer. Realmente eu tenho essa paixão, eu sou meio visceral, assim. E acho que é isso que faz o negócio dar certo. Sem dúvida, não, sem dúvida nenhuma. Eu faço pra mim o negócio. Eu quero ver. A sua paixão muda tudo, sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, hoje na MB, vamos lembrar, MB fica em Vila Vareta, Austral. Tá. Campos do Jordão, se você quiser dizer assim. Problema seu. Mas Vila Vareta, Austral. Lá tem um refresco, um refrigerante, que está incluso na matrícula. Os alunos mesmo se servem e tomam quanto eles quiserem. E lá é o Quibruxo, o elixir do sabor. É um refrigerante que foi criado lá pro MB. Exatamente. Na verdade, dentro da história, tem todo o background do refrigerante. Então, ele foi criado na cidade de Tugar, que é em Austral. Aí tem tem o background da família que criou. A bruxa Carmen, quando ela ainda era viva, ela divulgava, porque ela era amiga pessoal da dona da Quibruxo. Então, tem várias coisas, materiais, que a gente faz da Quibruxo. A garrafa, a gente rotula uma por uma. Aí você chega na outra escola, que já existe também, que está dentro da ficção, e que existe materializada, que as pessoas podem participar, é o Instituto Flamel, que fica enrebuçado na demarcação de Meão. Se você quiser falar Araxá, Minas Gerais, problema seu. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Esse negócio que a Vanessa criou, ele tem 2 espaços físicos. Um aqui em São Paulo, em Campos do Jordão, e outro em Minas Gerais, na cidade de Araxá. Então, tem os nomes próprios. Aqui, Vila Vareta, em Campos do Jordão, em Araxá... Rebuçado em Araxá. Só fazendo o contexto aqui, voltamos aqui. Continua, por favor. Então, lá em Araxá, em Rebuçado, a gente está em Meão. Então, realmente, a gente anda dentro desse mapa fictício do Badil. Até se depois quiser mostrar o mapa do Badil, fiquem à vontade. Vou pedir para Paola. Paola aqui assessora a Vanessa e tá aqui com a gente no estúdio. Vocês não estão vendo ainda, mas depois vocês vão ver as fotos no Instagram. Então, Paola, se puder me mandar aqui, eu mando lá para ali pra gente poder mostrar aqui o mapa do Badil. Do Badil, tá. Então, realmente, existe essa... A gente anda no mapa fictício. Isso é muito legal, né? Tem uma distância quando o aluno ele vai até Vila Vareta e quando ele vai para Rebuçado, que é muito mais longe, Rebuçado. E aí lá é outro refresco. Lá o refrigerante é o Camu Camu. Camu Camu, dentro da história, é um refrigerante que é de Cuvico, a cidade de Cuvico, em Sarça. E são outros sabores. Tem maçãzinha, limãozinho. Quibruxo não tem maçãzinha. E aí, pensa no meu leitor, no meu aluno, que ele pode falar assim: eu gosto do Guaraná da Quibruxo, mas nada bate a maçãzinha do Camu Camu. E ele fala com uma verdade muito grande, porque aquilo é verdade. Ele passou viveu, né? Pelas papilas gustativas dele. Ele viveu aquilo, né? E aí isso se torna real. Então o slogan, nossa, a magia é real, porque lá é. As pessoas tocaram na magia. Então ela vai falar com muita propriedade de falar assim: ah, Guaraná da Camu Camu não dá.
Guaraná tem que ser que bruxo. É igual você ir no lugar, tem uma marca de um refrigerante, no outro tem outro. Que tamanho de trabalho que é isso? Criar esses produtos, ter produção diferente num lugar e no outro? Porque do ponto de vista logístico, eu imagino que seria muito mais fácil você ter o mesmo produto em todo lugar. É, mas não faria sentido. E se eu tô em Meão, Meão tá aqui. Sarça tá aqui. Cuvico fica em Sarça. Então, se eu fosse pensar numa lógica de realidade, faz muito mais sentido. Ele tá muito mais perto da fábrica do Camu Camu. E a Austral tá muito perto de Tulgar. Aliás, Tulgar fica dentro de Austral. Então, a Vila Vareta tá aqui, Tulgar tá aqui. Então, faz muito mais sentido, deve chegar mais barato aquele refrigerante para eles. Então, eu penso muito nessa lógica. Para você ter ideia, hoje eu tenho... a gente tem dentro da empresa hoje, eu adoro criar coisa, então eu criei uma profissão. Um dia o pessoal vai falar assim, você foi canonista? Eu já fui canonista. Canonista? É. O que um canonista faz? Um canonista, ele pega exatamente todos os roteiros, todos os livros, todos os posts em redes sociais e decupam. Então a gente tem mais de 50 categorias. Criatura mágica, religião, política, estrutura jurídica, várias delas, assim, empresas, personagens, e eles fazem um catálogo com referência bibliográfica. Tipo, aqui citou o Camu Camu. Então, citou nesse roteiro no ano tal, de tal escola. O Camu Camu, na revista Merlin, impressa, edição tal, ano tal, página tal. Já tem, por exemplo, 1.800 personagens, pessoas catalogadas. 1.800? Personagens catalogados. Fora do Badil, pensando num país, Brasil, tem alguma referência de próximo do que um canonista faz aqui numa profissão no nosso país, aqui no Brasil? Eu não sei, porque ele é um catálogo. Ele faz catálogo, o canonista. Eu peguei o canonista pelo cânone. Então ele pega tudo que é cânone no meu universo e decupa. Pra você ter ideia, empresa que já foi citada em algum lugar, já tem mais de 300. Tá chegando a 400. Então Camu Camu faz parte, que bruxo faz parte. Qual é o tamanho da equipe para fazer todo esse trabalho? Então é meio kamikaze o negócio aqui. Por muito tempo, eu e a Amanda, praticamente, com pessoas colaborando. Amanda é tua assistente? Ela é minha sócia, minha esposa, tudo. A Amanda faz tudo comigo. Por muito tempo, fomos nós e vários prestadores de serviço. Hoje já, alastrou muito. Então, num evento aí, direto e indiretamente, 200 pessoas, mais ou menos, participam. 200 pessoas num evento. Você imagina que de 1.800 personagens que já foram citados, que os canonistas já conseguiram catalogar, mais de 200 já apareceram com atores. Ou seja, já tiveram voz, já tiveram rosto. Em podcast, que tem a Rádio Arabutã, que a gente faz pelo Spotify, na Badil TV, que é emissora de TV do Badil, que está no YouTube. Lá, quando a pessoa faz a imersão, ela vai assistir o programa da TV do Badil. Tudo é do Badil. Então, se está passando a rádio é a Rádio Arabutã. Se está passando alguma coisa na TV, é de tubo. É algum programa da Badil TV. Então, se você pega Badil TV no YouTube, você não vai assistir... Você vai assistir coisas que a população do Badil assiste. Então, tem a Renê. A Renê é tipo a Hebe do Badil. Só que ela é um ciclope. E aí, ela tem convidados. Por exemplo, tem um programa dela que é com Hermes Valones, o cantor. Ele canta. Então, é um ator que ele canta. E aí, eu fiz uma das músicas dele. A mais famosa tem Dó Gogó. E aí ela entrevista ele o programa inteiro, no final ele canta, tipo um programa de auditório. Entendi, é a Hebe mesmo. É a Hebe. Põe pra nós, Lele, o mapa, pra Vanessa explicar um pouquinho pra nós aqui do mapa e essa coisa que ela disse aqui em relação... Esse é o mapa político do Badil. Então realmente a gente tem as demarcações ali para Põe tela cheia, Lele, por favor. Pode falar, Vanessa. Tem Austral, tem o... Então a gente tem Austral ali, onde fica a Vila Vareta. Tá até grandinho aqui, Vila Vareta. Já Meão, que é essa parte rosa, é onde fica o Instituto Flamel. E aí é muito legal que os leitores, os alunos, assim, eles ficam tentando imaginar
vendo o mapa, né, que dá para localizar ali onde ficaria a cidade dele. E aí sempre que a gente vai para os shoppings nos lugares, a gente também pesquisa. Nós estamos no Meão, é isso. A gente está em Austral. De São Paulo, mais próximo Austral, que mais a gente aqui pra tem baixo, é Cabrita. Cabrita ficaria perto de Osasco. Eu não tinha visto ainda Vila Vareta. Tô vendo ali Vareta. Cabrita? Cabrita é o mais próximo do que ficaria São Paulo. Por quê? Que seria mais próximo de Osasco. Porque o feitiço do Paliar é um feitiço que é feito pro Juruá não enxergar a gente. E aí, por exemplo, onde a gente tá, em Vila Vareta, por exemplo, eles veem um rio enorme, porque o Juruá enxerga só um rio. Certo. Mas quem tem magia, vê ali toda uma cidade acontecendo, com seus negócios, com seu lazer, com as suas ruas. É uma cidade comum. Mas quem não tem magia enxerga um pântano, um rio. Cada cidade tem uma especificidade. Então... são coisas que não dá pra você viver. Então, um rio seco, você não vai querer viver ali, não dá pra ter vida pro Juruá. Então, ele enxerga alguma coisa que ele não vai querer ficar ali. Então, por isso que todas as cidades, elas não são, tipo, em São Paulo, não teria um lugar descampado em São Paulo que o Juruá não enxergaria. Sei lá, Ibirapuera, mas seria uma cidade muito pequenininha. Então, o mais próximo que a gente tem é Cabrita, que ficaria próximo de Osasco. Como organizar, como ter uma cronologia coerente com livros, eventos, vídeos, personagens? Como é que organiza tudo isso? Canonista, eles são... O meu panteão de deuses são os canonistas. Porque para eu escorregar hoje, colocar um furo é muito, muito fácil. Que é o que a gente procura, né? Quem tá assistindo ali quer ver incoerência, alguma coisa assim, né? E só nerd, que meu leitor é nerd. Quem gosta de ser nerd. Com certeza. E aí ele fica procurando. Então eu uso muitos catálogos. Até para essa parte jurídica do Badil, tudo, alguma coisa que eu já citei, eu uso muitos catálogos para não dar furo. E eu acho que o sucesso do negócio é justamente isso. Não tem maior fã do Badil do que eu. Eu amo o Badil, mas eu consigo me separar dele. Eu sou a Vanessa e o Badil é o Badil. E eu acho que essa foi a construção mais saudável que eu fiz. Porque eu não sinto que eu faço ele. Eu sinto que eu vivo nele. E a partir disso, desse respeito que eu tenho com ele, funciona muito bem. Eu sou muito fã dele. Né? E eu respeito e me separo muito disso. Muito bem, eu quero falar com você, se você já falou assim do seu negócio. O meu chama MMF Projetos. Eu amo MMF. Você já falou assim do seu negócio? É o que a gente acabou de ouvir aqui. Badil é uma criação da Vanessa e ela fala com esse entusiasmo, ela fala com essa paixão aqui, que é bonito da gente ver. Nosso episódio de hoje chama Empreendedorismo e Experiência. Como é que você define lá no Badil uma boa experiência para o seu cliente? Uma boa experiência para mim é quando ele consegue se conectar e, assim como eu, consigo transferir isso dentro da obra de alguma maneira, mesmo que a partir dos meus personagens que são interpretados pelos atores ou pelos livros, que eu consigo fazer eles se sentirem parte do Badil. Na ficção, o Badil tem 16 milhões de habitantes e se o meu cliente ele consegue se pôr dentro desses 16 milhões, porque eu só citei 1.800 até agora, se ele consegue se colocar dentro disso, para mim, funcionou e ele teve uma boa experiência. Isso acontece muito. Né? Então, a gente está falando de um público, principalmente, né? O nerd, assim, que ele muitas vezes teve problema de socialização na escola. E por isso, até que a gente tem um público muito mais velho. Todo mundo fala, é para criança, para adolescente? É para todas as idades. É para pessoas que conseguem se conectar e que querem pertencer a algo. E aí você imagina, não importa que você tenha 60 anos, eu tenho aluno de 60 anos, tá? Que vai sozinho. Não importa se você tenha 60 anos ou que você tenha 10 anos, 8 anos e vá com a sua família. Se você se dispôs a ficar 4 dias dentro de um castelo, vivendo uma fantasia, as pessoas ali elas já estão conectadas de alguma maneira por um ato de coragem, no mínimo. Né? Da pessoa não achar que ela está se expondo ao ridículo, por exemplo. Tem que ter um potencial lúdico muito grande para fazer isso. E uma coragem
para não ser ridicularizado. Então, eu vejo assim que lá as pessoas se conectam. A MB são 120 alunos por data, por edição. São 120 pessoas que não têm medo do ridículo e que tem que ter muito coração para viver isso, sabe? Eu sempre brinco com o meu sócio, Ricardo Mirizola, que ele é um nerd, assim. Ele é um nerd. Só que ele tá com a roupagem de um cara agora descolado, sabe? Eu sempre digo que depois que ele conheceu a Carol, que é a esposa dele, ele tirou aquele óculos, que tinha uma lente profunda, usa calça curta com as canelas aparecendo e tal, mas o íntimo dele é de um nerd, o cara da camiseta do Darth Vader, que ele usa ainda e tal, esse universo Star Wars e tal. Mas você trouxe um ponto aqui, que é esse ponto que eu sempre brinco com o Ricardo, do pertencimento. Ele pertence àquele universo. Eu imagino que a pessoa que é a pessoa que lê as suas obras e que está nesse universo, se sente pertencente a esse país, se sente pertencente a essa coisa lúdica e volta no ponto que a gente estava aqui, do lúdico, né? Da pessoa poder participar daquilo, né? Assim como tem vários universos, né? As pessoas vivem esses universos, seja o universo do futebol, que a gente está tendo aí um campeonato mundial agora, a pessoa vive, tem gente que vive o futebol. São paixões. Ela vive aquela paixão, e eu acho que também precisa ter esse respeito a essa pessoa, que você trouxe um ponto muito importante. Hoje em dia, essa coisa geek, ela mudou, né? As pessoas, elas têm esse universo de pertencimento e sobretudo pela internet, mas não foi assim a vida inteira. Essa pessoa foi muito isolada durante muito tempo, né? Dentro desses pontos. E aí, eu fiquei muito curioso aqui agora, Vanessa, de saber como é que você faz, porque eu imagino que você tem um processo de transformação de um leitor, da pessoa que conhece as suas obras, para levar para esse espaço físico. Como é que isso é feito? Então, ele começa acompanhando pela internet, normalmente assim, ele vê alguém que foi, ele começa acompanhando, e aí ele vai entrando pela história. Ou ele lê um livro, ou ele chega no YouTube pela Badil TV, ou por algum Instagram de notícia do Badil, porque tem jornal, revista, notícias fictícias, tá? Do país. Uhum. E ali ele vai se apegando, aí vê uma live de um personagem, de outro. Eu queria poder dizer, assim, realmente que teve toda uma pesquisa de mercado, que eu fiz um negócio... Puxa, um negócio que tem grandes números, que eu fiz com planejamento... Mentira, se eu falar isso é mentira. Que legal. Olha, Não, eu comecei isso com 14 mil reais. Em 2015. Reais, tá. Porque eu comecei com esse evento beta lá no Rio Grande do Sul, em parceria com essa agência corporativa, sem nenhum know-how de turismo de lazer, né? Eu fiz um contrato até de sessão com eles, que eu tinha um percentual ali. O evento de um dia, beta. E aí já desandou, porque assim, o deles era realmente um negócio estruturado, como vários negócios que podem até ter sucesso por números, Uhum. mas era só números, não tinha paixão ali no negócio dele. Então eu vou fazer uma apostila, eu criei todo o texto, mas vai ser em espiral, porque é mais barato. Uhum. E na minha cabeça, por um negócio bruxo, não fazia sentido, sabe? Qualquer coisa antiga. Sim. Então eles queriam economizar para lucrar. E aí, o que eu fiz? Fiz um acordo de demissão com eles. Devolvi os 30%, fiz tudo certinho. Eu ia ter R$ 1.800 de seguro-desemprego por 6 meses. Isso em 2015. Achei pela internet o castelo em Campos do Jordão. O castelo, na época, era arrendado. Eu conheço o castelo por fora, eu nunca entrei, porque eu já trabalhei bastante, a gente trabalha bastante lá em Campos do Jordão. Nossa, na época, ele era arrendado e só funcionava em julho para hospedar a Orquestra Jovem da UCESP. Tá. No Festival de Inverno. Só isso. Então, assim, você imagina um castelo construído nos anos 50. Olha, ele cheirava mofo. A água para esquentar era um parto. Principalmente quando estavam todos os quartos cheios. No começo, eu levei gente para limpar, pra você ter ideia, o castelo. Porque ele era arrendado para um mineiro, mas não compensava para ele a manutenção do lugar, muito grande. Né? São 17 mil metros de área. 6 mil Lelê metros tá de falando área. aqui que achou um castelo. Vamos ver se é o castelo do Campos do Jordão aí. Põe para nós aí. É esse mesmo. Acho que estava até no link a imagem. É esse aí. Então a gente tem 17 mil metros de área total, né? E de área construída 6 mil metros quadrados. Não compensava na época esse arrendatário manter esse castelo funcionando. Então ele mantia
entre julho e agosto, ali, finalzinho de junho, que era pré-orquestra, ou seja, já estava tudo certo, quem era o cliente, fechava para eles e é o que compensava, não compensava a manutenção de um elefante branco desse tamanho. E aí eu achei pela internet, olha que loucura. E eu queria fazer uma experiência que fosse de 4 dias. Esse evento que eu fiz no Rio Grande do Sul era um castelinho, há 10 anos a gente tá falando, minúsculo, que é pra festa, casamento. Ele era pequenininho, não tinha quarto, não tinha nada. Então tinha que realmente ser uma experiência de um dia. 340 pessoas lá já era uma loucura para um dia. É realmente muito pequenininho. Hoje, para casamentos, até aqui em São Paulo, tem coisa muito maior do que era aquele, né? Só que na época fez muito sucesso. Eu não tinha nenhuma relação com rede social. E eu criei, na época, um Facebook. No primeiro mês eu peguei 50 mil seguidores. E eu não tinha nenhuma experiência. Porque era uma coisa muito nova. Sim. Né? Então fez sucesso. E eu falei, agora eu quero fazer sozinha. Eu tinha 14 mil reais guardado. Do que eu tinha economizado, tal. Eu dava aula particular de inglês também. E aí eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado. Esse castelo, na época, pelos 4 dias, custava o aluguel 100 mil reais. Esse aqui? É. Não, peraí, vamos fazer uma contextualização aqui pra gente entender um pouquinho o que é você acreditar no seu negócio. Não dá pra ninguém acreditar no seu negócio mais do que você. Eu vivo isso. Eu, minha esposa, seja aqui no podcast Empreendedores da Liga, eu acredito nesse projeto. Ninguém acredita nesse projeto mais do que eu. Muitas pessoas já passaram por aqui, estão ainda, muitas pessoas ainda estão, mas eu sempre acreditei nesse projeto. E o que a Vanessa está falando aqui? Ela fez uma sociedade com uma empresa, né? E ela iniciou esse projeto como funcionária de uma empresa. Num dado momento ela viu que a empresa só estava vendo números, ela falou, não quero mais. É isso mesmo, né, Vanessa? Não quero mais, eu vou sozinha. E o que ela tinha para investir? 14 mil. E aí, ela achou esse castelo que nós vimos aqui na tela agora, que a Letícia vai colocar de novo para vocês, e ela foi lá para ver quanto era para alugar. E aí, ela chegou lá com um número de 100 mil reais. É 100 mil reais para alugar esse castelo. Só que ela só tinha 14. Tá. Sabe qual que foi o pior? Organizei meu pensamento aqui e ajudei o pessoal que tá assistindo a gente também. E aí? E aí eu fechei pela internet, porque na época eu não tinha dinheiro. Eu tinha 14 mil. Para vir para São Paulo, eu morava em Porto Alegre, para fechar o negócio. Confiei nas fotos, fiz o contrato, aí eu consegui, na minha ex-sogra, uma passagem, parcelei no cartão dela em 6 vezes, de Porto Alegre para São Paulo. Fiquei na casa dos meus pais, nem tava falando com os meus pais não gostavam na época, e que eu tinha mulher, né? E aí, imprimi o contrato na casa dos meus pais, olha como as coisas são, hoje meus pais trabalham comigo. E vim para Campos do Jordão. Fiquei uma noite na casa deles, imprimi o contrato. Minha mãe até falou assim, e você vai conseguir pagar isso? Você tem para pagar isso? Eu falei, vou ter. Eu não ia falar que eu não tinha, né? Falei, não, vou ter. Hoje ela já sabe, ela vai ouvir, mas ela já sabe. A loucura toda que foi. Fui para Campos do Jordão, graças a Deus era igual as fotos. Tirava um pouco mais mofo. Fiquei um pouco preocupada. Foto não tem cheiro, né? Foto não tem cheiro, mas era justamente o que estava prometendo na foto. Assinei. E o que eu fiz com o cara? Vou te dar 10 mil. Você tinha 14, deu 10, ficou com 4. Falei, mês que vem te dou mais 10 e mais 10. Isso foi em dezembro de 2015. E aí, depois, até junho, que seria em junho de 2016, primeiro evento, eu já te paguei tudo. Ah, você pagou antes? Eu tinha que pagar antes. Mas aí eu fui parcelando, contando com o ovo na galinha. Entendi. Contando que eu ia vender. Só que assim, tantos anos de turismo, comecei com 16 anos em agência. E fiz a pior coisa que podia fazer. Por isso que eu falo, a gente nunca tá preparado. Também foi quando eu consegui fazer. Os 4 mil que me sobraram, eu paguei pra fazer o site. Pensa num site ruim, de 4 mil reais. Ô, site ruim. Qualquer coisinha caía. Aquele site. Não aguentava ninguém. Acho que entrava 10 pessoas junto ali, já caía. Mas eu só consegui liberar esse site quase no Natal. Não tinha ninguém na internet. Tava todo mundo pensando em Natal, Ano Novo, praia. Eu vendi um pacote, na época, bruto, R$1.800 um pacote. 1.890. Você se desesperou? Nossa! Minha sogra me olhava assim com uma cara de, tipo, coitada.
E eu pensando, coitada mesmo, porque eu não tinha pai e mãe pra pedir. Eu não ia chegar pro meu pai e mãe, eu não tava, mal falava com eles, ó, deu errado aqui, me empresta 10 mil, pelo menos por esse mês, a parcela, pelo amor de Deus. E aí virou o ano, no final do mês eu ia ter que pagar. Não sei como, nunca falou comigo, mas o Google Gloss na internet. Ele viu. Existe uma escola de magia no Brasil. Fez um post, nunca falou comigo, nem hoje, tá? Fez um post no Facebook. Ele tá vendo agora a primeira vez? Você já falou disso antes? Do quê? Dessa ajuda que ele te deu. Que eu tô... Nunca falei com ele. Hugo Gloss, se você não sabe, o sucesso, hoje, eu nem sei se pode falar isso, mas eu vou falar. O negócio da Vanessa é um negócio de milhões por ano, tá? É um negócio de milhões, é sucesso mesmo. Hugo Gloss, você tem parte fundamental nesse sucesso, cara. Que legal, hein? Eu não sei se você vai ver isso aqui ou não, mas vai virar um corte, eu vou te mandar. Vai. Mas é por isso que eu falo, as pessoas não sabem o impacto que ela tem, positivamente ou negativamente, na vida das pessoas. Né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Sem querer, às vezes até por número, porque é uma coisa que daria, né, audiência, clique. Ele publicou aquilo, caiu o meu site, porque, né, entraram mais de 10 pessoas. E eu vendi tudo. Ele publicou, todo mundo vai acessar, o site caiu. Então, 10 pessoas, as primeiras 10 caiu o site. 10 comprava, caía. 10 comprava, caía. Você vai vender de 10 em 10. Com certeza, até menos, acho que de 8 em 8. 7 em 7. Tá. E aí eu consegui vender em janeiro tudo. Você vendeu tudo num mês. É. Então, o final do mês que eu teria que pagar mais os 10, eu já consegui quitar o castelo. Que bom, né? Que deu sorte. Você nunca convidou o Hugo Gloss? Já, 1000 vezes. E ele nunca respondeu? Nunca respondeu. Agora você sabe da história, da sua importância aqui, que você resolveu o problema dela, que era problema de anos. Ela ia de 2015 até 2016 com um problema que você resolveu num mês, cara. Você tem que ir lá. Pô. Conseguiu me ajudar muito. E aí, a partir daquilo também, vários outros veículos viram. E era uma pauta legal. Nossa, existe uma escola brasileira de magia. Né? Era um tipo de imersão que hoje, a gente tá falando de 2025, tem várias imersões, às vezes até menores, né? Bailes, jantares, mesmo restaurantes temáticos, lanchonetes temáticas. Mas há 10 anos não tinha. A gente estava engatinhando muito nessa parte de imersão. Principalmente de turismo de experiência, era muito focado para essas coisas de natureza, ecoturismo, turismo rural. Então era uma coisa de entretenimento muito nova. Então a partir do momento que viram ali, claro, publicou, o público geral viu, sim, mas também outros veículos viram. Então veio Estadão, veio Veja, veio Capricho, vieram vários... A BBC de Londres já veio fazer cobertura aqui em 2017. A gente ficou 24 horas na página principal da BBC de Londres em setembro de 2017. Né, eles vieram, a AFP, que é uma agência de notícias, eles contrataram e eles acompanharam os 4 dias. Ô Vanessa, você traz um ponto aqui que me chama muita atenção hoje, e sem dúvida nenhuma é um mercado em grande expansão, que é o mercado dos influenciadores. De certa forma, um influenciador foi, de certa forma não, totalmente, foi fundamental para o seu negócio ter sucesso. É algo que você investe hoje? Você faz esse... Se bem que hoje você já está num outro universo, né? Mas você ainda tem essa... A gente ainda tem. Até agora a gente vai lançar todo um sistema aí de embaixadores do Badil, embaixadores da MB com influenciadores. É que hoje eu tenho mais responsabilidade também com isso, né? Os personagens são influência também, né? Imagino que você deve ter personagem muito famoso já. Tem alguns personagens que eles são muito fortes, até os protagonistas dos livros, né? Uhum. Mas hoje a gente vai lançar esse embaixadores do Badil. Mas hoje eu já escolho um pouco mais, né? Hoje tem que ser alguém que realmente tenha coração para se envolver com a história. Porque é uma coisa muito emocional para mim e para o público que a gente já tem. Então eu tenho muita responsabilidade, não só comigo, mas com esse público que a gente já tem, para ninguém estragar o universo, a casa dessas pessoas, sabe?
Você está trazendo um outro ponto extremamente importante, porque assim, quando uma marca, um produto, e aqui no caso nós estamos falando de um país, escolhe um embaixador, um influenciador, a vida dessa pessoa, ela tá ligada diretamente a esse negócio. Tá ligada com os valores do negócio também, e pra gente não... Então o risco tem que ser muito calculado, né, esse risco. Existe risco em todo negócio. E tem influenciadores e influenciadores, Sem né? dúvida. E aí, com que tipo de influenciador a gente quer se vincular? Sem dúvida. Né? Então tem que... É uma coisa que é muito emocional, não só para mim, para toda a equipe que está nesse negócio, mas para esses leitores, uma base grande de leitores e de alunos, a gente já teve mais de 3.000 alunos. Então a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas. Não vou deixar chegar aqui alguém que vai desmatar o país delas. Sabe? Que está relacionado com alguma coisa que a gente não... desmatamento, alguma coisa ambiental que não vai com os valores do Badio. Então, não tem como eu chegar e colocar literalmente qualquer pessoa aqui que esteja vinculada a alguma coisa que vai estragar para eles a experiência, né? Tem muito isso também, né? Sim. Não dá para estragar a experiência. Principalmente porque o embaixador, ele participa da imersão. Uhum. Então, eu tenho que sentir, pelo menos, que é uma pessoa boa, com um coração para se envolver numa história. E é o que a gente estava falando. Para não estragar aquela experiência daquela família ou daquela pessoa que tem 60 anos e que ultrapassou essa barreira da sociedade de falar que isso é ridículo ou não e que teve coração para se envolver com uma história e viver num país fictício por 4 dias. Então é uma coisa muito séria, assim, eu vejo como uma coisa muito séria. E hoje não é só número, né? Ah, não, vamos pegar esse influenciador aqui porque ele tem tantos milhões e... Não, às vezes um que é menor, mas que tenha valores mais próximos do nosso, vai ter resultado muito melhor. Porque eu acho que o resultado, ele vem dessa paixão que a gente deposita na escola. Eu acredito muito nesse entusiasmo que a gente tem pelas coisas, né? Ô, Vanessa, você deixa isso muito evidente. Tá muito evidente aqui sua paixão, a forma que você fala, seu olho brilha. É muito legal. Eu tô muito feliz de você ter vindo aqui conversar comigo. Muito bem! Eu quero falar com você aí sobre o crescimento do podcast Empreendedores da Liga. Sim, se liga na Liga. Você que tá assistindo aí, que veio aqui para ver a Vanessa, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se você vai querer assistir esse episódio na TV, nós vamos passar na NGT. Sim, canal 3 da TV aberta, tá ali entre a TV Cultura e entre o SBT, canal 3, NGT. Um grande abraço pro time da NGT aí, que é o nosso parceiro aqui. Há muito tempo estamos juntos nessa parceria. Muito obrigado. E Vanessa, eu quero que você continue falando de como funcionam as imersões, tanto no Badio como no Instituto Flamel. Então, tem datas pré-agendadas, né? Então a gente abre as temporadas. A próxima da MB tem uma temporada no mês mais mágico do ano, que é outubro. Não tem mês mais mágico que outubro. É o mês das bruxas. Sim. Então, fica o convite para participar da MB. Uma experiência fantástica, literalmente de 4 dias, no mês mais mágico do ano. E aí a gente abre pelo site, né, pelas redes sociais, as próximas temporadas, né? Você não quer falar aqui o site para o pessoal que está interessado aí? Da MB é escolademagiadobadio.com.br. Tem do Instituto também ou lá ele do Instituto Flamel é institutoflamel.com.br. Eu vi que você espera movimentar em 2025 2 milhões. E você já contou aqui para nós que não tinha esse planejamento no início. Como é que você se prepara para isso hoje? Hoje tem toda uma equipe maior também por trás, né? Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz do jeito que eu sempre fiz. Sim. Gastando só para ver e para poder tocar as coisas que eu pensei, materializando meus sonhos. Mas hoje tem pessoas por trás que aí elas fazem um planejamento. Não me podam muito, se desesperam muito, deve ser muito difícil trabalhar comigo. Mas hoje tem pessoas que realmente elas focam mais no número e tentam diminuir esses danos aí, porque você viu, né? Um negócio aí que só de aluguel na época era 100 mil, hoje muito mais, hoje a gente quase dobrou já esse aluguel. E na época com 100 mil eu tinha 14, Você imagina o que eu faço hoje. Então, não deve ser fácil, não. Mas hoje as pessoas... te ajudam nesse... Me ajudam, né, nessa... Dentro disso que você está falando, tem um negócio que também vem de encontro com o que eu faço, assim, né? Você estudou,
para vendas, né? Você estudou gestão comercial. E eu brinco lá na MMF que eu gasto dinheiro, né? Eu sou a pessoa que gasta dinheiro. Fernando e o Ricardo ganham dinheiro, né? Mas assim, essa coisa que você faz, essa paixão que você traz, é o investimento para o negócio continuar sendo perene, né? Você já está aí há 10 anos. É fundamental. O quanto da sua formação que você achava que não usava lá tem impactado no negócio hoje? Então, eu jurava que a minha formação, principalmente porque eu me formei e continuei trabalhando em turismo, eu achava que não ajudava em nada. Mas, no fundo, acho que ajuda, né? Não, você é uma vendedora. Você está vendendo aqui o seu negócio. E aqui tem um cara de 30 anos de experiência quase, que você é uma vendedora e, sem dúvida nenhuma, essa paixão, sem dúvida, é o que move os seus clientes a estarem lá com vocês também. Até a gente tem um índice de retorno muito grande, porque o Badil, ele é uma linha cronológica. Então, você imagina que, por exemplo, em outubro eu tenho 2 datas. Uma é ano 1 e ano 3. Tá. Né? É igual uma escola mesmo. Pensa que você vai primeiro ano, depois você tem a programação, as disciplinas de segundo, de terceiro, você se forma no quarto. Então, eu tenho uma data que é ano 1 e 3 e tem uma data que é ano 1 e 2. Então, realmente, esse aluno, igual na escola dos Juruás, eles vão passando por programações diferentes. Mas, independente disso, tipo, no primeiro ano tem poções e elixires. Tem muito aluno que já fez primeiro ano, mas que refaz, porque a história, ela muda. Então, você imagina o que acontece, a discussão que acontece, os personagens que passam por lá, o pai do professor tal, que ele já leu em um livro, pode aparecer. Porque eu roteirizo hoje a edição. Ah, entendi. Tem edição que tem 300 páginas, que os atores decoram os textos e fazem aquilo. Para 4 dias. O Flamel, o último Flamel que teve 296 páginas de roteiro. Passaram 86 personagens, 86 atores. Ô Vanessa, a Letícia separou algumas imagens para nós. Eu vou pedir para ela colocar na tela aqui para você ir comentando as imagens. Aqui é o pessoal na aula lá. Isso, aí é uma aula de feitiçaria, se eu não me engano. Pode ver a idade dos... sim, eu tenho desde ali crianças ali. ali. Tem 2 senhoras sentadas aqui na frente e depois uma sequência de crianças. Pode ir passando, Lelê, por favor. Alunas. Alunas também, que foram sozinhas, né? E esse é o uniforme da escola? Esse é o uniforme da escola. A calça, o suéter, a capa ali, a toga colegial. Vai, Lelê. Isso é uma ondina. É um personagem. É uma criatura. Isso aí é uma aula de criatura mágica, trata das criaturas sereianas, essa é uma ondina. Que os alunos, né, puderam ver pessoalmente. Esse é um lobisomem. Lobisomem tem 5 tipos, né? Até a cartilha O Bom Colegial, do 2º ano, fala sobre licantropia, que é uma maldição. E aí tem 5 tipos, né? 5 variações, estágios da licantropia. Esse aqui é o Elfo Zizu. É um dos personagens. Ele é um elfo. Os elfos, eles trabalham muito em escolas de magia também. Eles trabalham no Badil de modo geral. Teve uma libertação élfica dentro da história em 1989. Porque eles eram escravizados, né? Vendidos. E aí, essa parte da escravidão dos elfos, capturavam eles nas florestas. Eles são criaturas muito humanizadas, né? Os elfos. E aí, eles vendiam no mercado de elfos. Olha aí. Tá, entendi. Tem muita toda uma analogia. Entendi. Tem muita coisa ligada com a história do Brasil em E aí, os elfos, tinha também toda essa questão tinha 2 lugares de venda. Em um lugar que eles eram vendidos literalmente como bichos, o mercado de elfos. Tá. E para quem era mais polido, falava, não, tadinho dos bichinhos, puxados lá, amarrados, não vou comprar, não vou frequentar o mercado de elfos. Aí tinha a boutique dos elfos, que davam banho nos elfos. Os elfos era um pet shop de elfos. Olha só. Aqui, o livro... Esse é o Bom Colegial 1º ano, é a cartilha do ensino regular da magia, a escola de magia do Badil é uma das escolas regulares, né? O ensino médio da magia. E aí é a cartilha de 1º ano. 500 páginas, tá? Tem que estudar bastante, não é fácil não. Então esse é o Bom Colegial 1º ano. A direção aqui tá curiosa, eles estão aqui cheios de perguntas. Aí estão lá perguntando pra mim. Pergunta da oração pra ela. Eu não sei exatamente o que eles querem saber, mas tem muita oração. Porque é um país que não é laico. Tá, tem uma religião própria. Tem essa religião. Então, em Yamandu, Deus Supremo em forma de energia, criou
a Terra, todos nós, e mandou o Tupã, o deus dos raios e dos trovões, não é filho de Yamandu, gente, mas ele criou e mandou Tupã aqui para governar a Terra. E aí Tupã veio Guaraci, deus do dia, Jaci, deusa da noite. Aí temos outras conexões com vários o Brasil, deuses, e, né, toda essa parte tá na mitologia indígena nossa, né? Religião. Indígena. E aí tem, por exemplo... Os povos originários, nessa ligação com os povos originários. Tive a minha licença poética, que é Iara, que é a nossa deusa... Do mar, das águas. Das águas, todas. E aí ela é uma sereia. Iara é uma sereia, né? Daqui da cintura pra cima, ela é indígena. Uma mulher indígena. Uma mulher indígena. Qual que é o tempo de duração do curso? Para poder completar? Da MB são 4 anos. É a direção que tá me perguntando aqui, tá primeiro, tudo curiosíssimos segundo, terceiro, lá. quarto ano. Tá, aí tem você ganha o diploma de cada ano. Que é uma cronologia própria também, né? São 4 anos, não necessariamente são 4 anos. Não, o pessoal às vezes faz em 1 ano. Tá, entendi. Porque é aquilo, como eu separo por atos e eu escrevo por arcos de história. Então, por exemplo, já tem desde o final de 2022, eu tô trabalhando um arco que chama Banzo. Tá. E aí o Banzo versa sobre a ancestralidade, o passado, as raízes desses personagens. E ele começou com a gravidez de uma personagem que é a Alma Damas, que está inclusive na Brigada dos Amaldiçoados. Então, é uma personagem que já está chegando aos seus 50 anos, ela teve um problema quando ela era jovem, está no livro, com maternidade, e aí ela teve essa chance, e o Banzo, a trama Banzo, nasceu com o nascimento da filha dela, que é a Adila, que em um dialeto africano é justiça. Tá. Nasceu a justiça. Nasceu a justiça. E é muito legal que existe esse bebê dentro do universo. Tá. E no primeiro ato de Banzo, a Alma, a atriz engravidou, tá? E eu coloquei isso dentro da história. Que legal, eu entendi. Ela engravidou na vida real e pra história ela entrou grávida. Daria pra eu não colocar isso dentro da história, porque tem esse gap de meses, então... Espera nascer. Depois ela participa da imersão. Não ia atrapalhar em nada, mas eu falei, olha, é um sinal. É uma oportunidade. É em Yamandu. Uma oportunidade. É uma oportunidade pra personagem. Eu senti que era uma oportunidade pra personagem e coloquei o Banzo. E Banzo, pra você ter uma ideia, essa palavra Banzo é justamente o que os negros africanos que foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil, é como eles chamavam a saudade de casa. Então até a sankofa, que é o pássaro olhando para trás, é o símbolo do Banzo. É o símbolo do Banzo. Então essa trama, esse arco que eu tô tratando agora, eu já fiz 8 atos e tem o ato 9 e 10 em outubro, que é ano 1 e 2, ano 1 e 3. Esse ato, ele fala sobre tudo que esses personagens deixaram no passado, não quiseram mexer. Então, é um pouco sofrido, tem muita briga, o pessoal adora briga. Então, esse ato, ele versa sobre esse passado dos personagens. E aí eu vou trabalhando com cada personagem, vou trazendo a família desse personagem, que às vezes já viu em um livro. Então é um negócio profundo, não é muito superficial. Mesmo, muito bem, já estamos aqui com mais de 1 hora de podcast Empreendedores da Liga. Eu sei que não parece, pra mim também não parece, bate-papo bom, gostoso. E eu quero falar novamente sobre o crescimento do podcast Empreendedores da Liga. Eu quero falar de um parceiro importante nosso aqui, que é a LMC. Sim, nós estamos na TV fechada. Você que quer assistir aqui depois do podcast, você pode assistir na Vivo TV e na Claro TV também. Você vai poder assistir na Vivo no canal 612 e na Claro no canal 548. Um grande abraço para os nossos parceiros da LMC que estão levando a gente aí para a TV fechada também. Olha, o negócio é o seguinte, eu estou encantado aqui. Nessa semana que esse podcast está sendo apresentado aqui, estarei em continente africano mais uma vez, estarei em Guiné-Bissau, um país que eu sou apaixonado e que agora eu vou conhecer um monte de coisa, vou palestrar lá, tem um painel para fazer e sem dúvida nenhuma te ouvir falar de sankofa, de Banzo aqui, já me energiza para essa minha jornada. Como é uma empreendedora que faz a magia acontecer na vida real? Olha, eu não sei nem dizer, porque só aconteceu, né? Eu entendo hoje, se eu falar que não é mentira, eu entendo a força do negócio, mas ele aconteceu naturalmente, né? Como uma grande fã do Badil, eu quis materializar,
né? Quando eu trago um personagem, o pai de algum personagem, o pai do Boris Forte, é porque eu quero conhecer. Eu tenho vontade de conhecer. Então foi crescendo muito naturalmente. Mas hoje eu sei, eu consigo enxergar as ramificações, todos os subprodutos que foram criando aí as variações. Mesmo produto, imagina que a gente tem um leque mais de 500 produtos do universo. Né? Na lojinha a gente tem mais de 500 produtos do Badil em si. Mas é uma coisa que aconteceu naturalmente, até sem perceber. Às vezes parece que faz muito tempo. Eu tô 10 anos, literalmente agora em julho a gente faz 10 anos. Às vezes parece que faz muito tempo e às vezes parece que foi ontem. E eu acho que vem justamente dessa paixão de fazer, de participar. Eu também pertenço ao Badil. Sem dúvida nenhuma. Isso é muito explícito aqui, o quanto tem pertencimento, o quanto você é engajada. Quais são os próximos projetos? Alguma novidade mágica a caminho? A novidade é cada vez mais a gente trazer de forma real e palpável o universo, né? Então pode-se esperar outras escolas também que fazem parte do universo literário, né? Já tem algumas escolas a caminho. Muito bem, muito bem. Para as pessoas aí que estão assistindo a gente, o que você recomenda para elas entrarem aí nessa jornada mágica que você e o universo do Badil propõe e existe? Acho que o primeiro passo é realmente seguir as redes sociais, porque a partir dali a gente coloca link e tem como ter notícias do universo. E aí começar pelos livros, né? Que estão tanto nas livrarias quanto na Amazon. Claro, se for ler a saga, aí começa por Brigada dos Amaldiçoados, livro 1, mas também se quiser começar por revista, por jornal, por material didático, né? Todos esses livros eles estão à disposição tanto nas livrarias físicas quanto na Amazon para baixar. Acho que a maior porta de entrada hoje são as redes sociais. Ô Vanessa, o que eu tinha que ter te perguntado aqui que eu não perguntei, que você precisa falar aqui sobre o universo do Badil, sobre... Eu acho que a gente falou bastante. Falamos de tudo, né? A gente falou Eu tô muito feliz aqui realmente da gente ter batido esse papo, espero que você tenha gostado. Mais do que falar de negócio, você nos mostrou aqui o que é pôr alma naquilo que a gente acredita e como a gente pode revolucionar um negócio desde que a gente tenha esse desejo, essa vontade, né? E o que a vontade nos faz, assim, é muito interessante ouvir você falar que você assumiu uma dívida de 100 mil reais tendo 14 mil para pagar em mais de um ano e de repente em um mês estava resolvido e você está aqui 10 anos depois vivendo esse sucesso. Muito obrigado por trazer essa experiência aqui para o nosso público que empreende, que faz negócio e que tem muita gente apaixonada também. Eu vou pedir para você deixar aqui suas considerações finais. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sem dúvida nenhuma, eu vou querer conhecer mais e vamos marcar um segundo bate-papo aqui que eu acho que vale a pena. Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o Badil. E é aquilo, quem pensa em experiência, seja no mercado turístico ou em qualquer outro tipo de negócio, a experiência tem que partir de nós, de quem está propondo a experiência. Porque a experiência do público final vai ser melhor se você acreditar na experiência e se você aproveitar a própria experiência também. Muito bom, muito bem, você aproveita a sua experiência. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, manda para os amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Segunda-feira nós estamos aqui de novo com o podcast Empreendedores da Liga às 20 horas. Um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau.